Abre lá em Marcos capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Marcos capítulo. Acompanha comigo a leitura. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa, novamente os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Feche seus olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos a graça e o milagre para que por meio do Teu Espírito Santo, a Tua palavra nos ensine, nos molde, nos transforme, para que possamos viver de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. Que o Teu Espírito Santo fale a cada um de nós. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder e na autoridade de Jesus. Amém. Amém? O tema para a nossa reflexão neste domingo é: o casamento é um projeto de Deus. Como nós estamos estudando sequencialmente o livro de Marcos, esse é o tema que nós temos e que Jesus foi abordado sobre isso, mas ele foi abordado a partir da pergunta do divórcio e não do casamento, mas ele responde com o casamento. E ele responde passando para nós aqui, ensinando alguns fundamentos do casamento. E são esses fundamentos que nós temos que guardar nos nossos corações e que devem nortear a nossa jornada cristã e principalmente a nossa jornada como igreja. Então vamos lá, vamos acompanhar o texto aqui, porque essa introdução aqui é importante. Esse início do capítulo 10, ele é importante para a gente entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo. Vamos lá. Primeiro, Jesus estava lá em Cafarnaum, no capítulo 9, nós vimos isso, e no final do capítulo 9,
Cafarnaum fica mais ao norte, lá em Israel. Ele estava, num determinado momento, ele vai para casa com os discípulos e passa a conversar de forma mais particular com os discípulos e faz uma série de alertas aos discípulos, que foram os alertas que nós vimos no domingo passado. Terminado esse período que eles estavam juntos, eles resolvem voltar para a região da Judéia, mais ao sul, mais próximo de Jerusalém, e também a região onde Herodes era o tetrarca. Se a gente lembrar algumas palavras para trás em Marcos, nós vamos ver que Herodes aparece na história, aparece vinculado a João Batista, e se nós lembrarmos ainda um pouquinho mais do que nós vimos, um dos principais motivos pelo qual Herodes prendeu João Batista é porque ele condenava o divórcio de Herodes e o segundo casamento de Herodes. A segunda mulher ficava lá, no ouvido de Herodes, e num determinado momento João Batista é preso por Herodes. Então, por que isso é importante? Porque Jesus está agora na mesma região, e aí chega Jesus, antes disso, Jesus está ali, e como era de costume, a palavra diz, multidões começam a se aproximar de Jesus, e Jesus começa a ensiná-las. Não dá para saber, e provavelmente não, Jesus não estava falando de casamento, não estava falando de divórcio, não estava falando nada disso. Mas aí chegam os líderes religiosos, aí chegam os fariseus, verso 2, alguns fariseus, chegam até Jesus, e presta bem atenção nessa fala, aproximaram-se dele para pô-lo à prova. Então eles tinham uma intenção. E o que nós podemos supor de tudo isso daqui? Região de Herodes, Herodes já tinha mandado prender João Batista, depois já tinha mandado matar e decapitar João Batista, e um dos motivos mais fortes para tudo isso ter acontecido era porque João Batista mexeu com a questão de casamento e divórcio de Herodes. Aí, lembre-se, os fariseus queriam colocá-lo à prova. Os fariseus já não estavam mais felizes com o que Jesus estava pregando e fazendo. Já existia a predisposição, e nós já vimos isso também, dos fariseus de prender, de matar Jesus. Então eles o colocam à prova, e o colocam como? Eles fazem a seguinte pergunta: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Região onde Herodes mandava, eles tocam exatamente no assunto que já tinha sido motivo para acabar com João Batista. Porque João Batista estava pregando o batismo do arrependimento e falava para os líderes religiosos que eles precisavam se batizar, se arrepender, se converter também. A palavra de João Batista era dura para os líderes religiosos também. E agora veio Jesus de uma forma mais dura ainda contra eles, contra o status dele, contra a realidade desses líderes religiosos. Não tenho medo de afirmar o que passou no coração desses líderes religiosos, desses fariseus. Vamos pegar Jesus da mesma forma com o que aconteceu com João Batista. Vamos fazer ele entrar em briga com Herodes. A gente fica aqui no cantinho, só fomenta, ele vai falar, e aí a briga vai ser com Herodes de novo, e a gente fica tranquilo. Entendo ser essa um caminho muito natural que esses líderes estavam tomando, para tentar derrubar Jesus, porque eles não estavam lá para aprender de Jesus, eles estavam lá para pôr Jesus à prova. Então existia maldade sim no coração deles, existia uma agressividade no coração deles.
verso 3. Jesus não dá uma resposta imediata. Os irmãos da diaconia, se já diminuiu a chuva, é preciso que abra algumas janelas agora, por favor. Ouviram aí atrás? Se já diminuiu a chuva, abrir novamente as janelas, por favor. Verso 3. Jesus responde com uma pergunta. O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Então Jesus não traz uma resposta inicialmente para as pessoas, para os líderes religiosos. E lembrem-se que existia lá, tinha uma multidão, estava todo mundo ouvindo. Aquilo que Jesus falasse, aquilo que Jesus respondesse, ia espalhar ao vento para todos os cantos, porque tinha uma multidão próximo ali de Jesus. Então ele responde com essa pergunta: o que Moisés lhes ordenou? Verso 4. Eles respondem, os fariseus, os líderes religiosos, eles respondem: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Os fariseus fizeram exatamente o que eles sabiam fazer. Eles foram até as Escrituras e deram a resposta para Jesus do que Moisés tinha dito. Isso aí está lá. Deixa marcado, Marcos, aí. Vai comigo lá em Deuteronômio. Só para a gente ver. É importante a gente ver que toda essa conversa de Jesus, nesse caso, está fundamentada na palavra. Então, os fariseus responderam com Deuteronômio 24. Vai lá. Abre lá em Deuteronômio 24. Acompanha comigo a partir do verso 1. Lembre-se que isso aqui, uma lei que foi dada por Moisés, então lá atrás, quando tinham saído do Egito. É importante para a gente ver o tempo que isso passou. Deuteronômio 24, verso 1. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Depois ele segue mais alguns versos, eu vou ler só esse primeiro. Então presta atenção, olha o que a lei falava. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, presta atenção nisso, por encontrar nela algo que ele reprova. E aqui, isso aqui foi dado por Moisés, a lei, lá atrás. Agora estamos no tempo de Jesus. Sabe qual que era um dos grandes problemas dessa lei? Definir a lista de quais eram as coisas que o homem podia encontrar na mulher para reprovar e por isso dar uma certidão de divórcio. O que é justificável para dar o divórcio? Isso era motivo de discussão entre os fariseus até aquele tempo de Jesus ainda. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso não pode. E aí muda a geração, isso pode, isso não pode, isso despode. Era assim, porque na lei não tinha, na verdade não existe, não tem como fechar uma lista completa. Então isso era motivo de muita discussão. Volta lá para Marcos. Não tem como fechar uma lista dessa. Aí eu pergunto, a minha mulher fala que eu falo à noite e de vez em quando eu dou umas roncadas boas. Será que isso seria motivo?
Percebe como é difícil? Ué, vamos inverter, vamos imaginar. Ela fala de vez em quando também. Ela está ouvindo hoje lá, então depois eu brigo com ela em casa, lá de boa. Mas ela fala de vez em quando também. Então eu poderia chegar e falar, olha, gente, eu não consigo mais dormir à noite, no outro dia eu não consigo trabalhar direito, não dá mais para manter esse casamento. Porque isso me desagrada, isso me faz mal, pronto. É um motivo ou não é um motivo? Percebe como é difícil? E nós vamos entender o porquê que isso é tão difícil quando Jesus começa então agora a falar com os fariseus. E aí Jesus, como sempre, ele é muito duro e muito direto. Presta atenção. Verso 5. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Por isso que eu dei esse exemplo banal de falar à noite e de roncar. Simples. Porque essa resposta de Jesus, Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Esse é o problema, é a dureza do nosso coração. O problema somos nós, sabe por quê? Por causa do pecado. Nós não podemos esquecer que por trás de tudo isso, não é a questão do divórcio, é a questão do pecado do ser humano. E Jesus passa uma resposta de forma maravilhosa, fundamentada na palavra também. Então o problema não é eu ou a minha esposa, o problema é que nós somos, homem, mulher, pecadores. Nascemos no pecado, vivemos no mundo caído no pecado. Esse é o grande ponto. Então guarda isso no seu coração. A primeira coisa que Jesus coloca, fala, isso aí existe, ou seja, essa lei existe por causa da dureza do coração de vocês. E aí ele fala, verso 6. Mas no princípio da criação, Jesus agora desmonta qualquer argumentação dos fariseus. Sabe por quê? Porque Jesus vai dar a resposta dele firmado na criação original de Deus. Como que foi lá no começo, onde o casamento foi instituído. Jesus não vai dar a resposta baseado em qualquer coisa que aconteceu ao longo da história depois, num mundo dominado pelo pecado. Jesus dá a resposta naquilo que é o projeto original de Deus, que é o que deve nortear os nossos corações. Então ele fala, verso 6, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Os fariseus foram em Deuteronômio 24, Jesus vai para Gênesis 1, 27. Vai lá comigo. Abre em Gênesis. Verso 27. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui, o pecado já tinha entrado no mundo? Sim ou não? Não. Então Jesus começa a resposta
firmado naquilo que Deus criou e que ele viu que era bom, que era maravilhoso, que ele se alegrou com o que ele tinha criado. E a primeira coisa que ele fala aqui é que criou Deus homem e mulher. Volta lá para Marcos. E esse é o primeiro fundamento que Jesus passa para nós. Meus irmãos, depois do pecado, tudo conspira contra o casamento, contra a família. Marido, esposa, filhos. Porque o diabo sabe que se destruir a família, ele destrói aquilo que Deus criou. Ele destrói a igreja. E nós não podemos deixar isso acontecer. E hoje, a luta é grande, como foi ao longo de, se a gente pegar do tempo de Jesus para cá, aproximadamente esses 2000 anos, de várias formas, por vários motivos. Mas eu quero destacar um aqui hoje, a partir disso que Jesus fala, que Deus criou homem e mulher. E o que o mundo tenta destruir hoje? Exatamente o gênero masculino e o gênero feminino. Se eu usei o termo incorreto aqui, vocês me ajudem aí, mas é assim, né? É o gênero masculino e o gênero feminino. E Deus criou o quê? Homem e mulher. Qualquer coisa diferente disso é mentira, é enganação. E nós como igreja, nós não podemos descuidar disso. Porque é isso que está lá relatado no início de como Deus criou. Essa semana eu estava assistindo uma série na televisão, e no meio do caminho da série, uma série que envolvia jovens, e o que aparece no meio do caminho, no meio da série? Questões homoafetivas. Então vocês percebem como as coisas vão sendo colocadas em tudo. Você está lá assistindo e de repente a história vai para um lado, mas para quê? Para quê? Porque eles querem botar na nossa cabeça que isso é normal. Não, não é normal. Porque Deus criou homem e mulher, e nós como igreja não abrimos mão disso. E aí Jesus segue, ainda firmado na palavra. Eu vou repetir o verso 6 para ficar a sequência agora. Acompanha comigo. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. O que Jesus está usando aqui? Mais uma vez, para responder para os líderes religiosos da época que o questionavam, com a intenção de achar algum motivo para condená-lo, ele usa novamente a palavra de Deus. E ele usa novamente a palavra de Deus antes da queda, para mostrar mais uma vez o que é que estava no coração de Deus e como que Deus iniciou tudo isso. Vai comigo lá, Gênesis 2, 24. Volta lá. Marque esses textos, meus irmãos, porque um dia se você precisar alertar, exortar, ensinar alguém, você sabe onde isso está na palavra. Gênesis capítulo 2, verso 24. Diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Também
Isso aqui está declarado por Deus, está instituído por Deus antes da queda. Então, esse é o plano original de Deus. Ele criou homem e mulher. E aí nós entramos no segundo fundamento. O casamento torna o homem e a mulher uma só carne. Vamos lá? Verso 7. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Verso 8. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Existem alguns pontos importantes dentro desse fundamento que nós não podemos nos esquecer. Primeiro deles, deixará, pois, o homem, pai e mãe. Essa palavra deixar é muito importante para nós quando nós estamos falando de casamento. Porque tem muita gente que quer casar hoje, mas não quer deixar a mamata do pai e da mãe. Porque é gostoso viver às custas do pai e da mãe. E tem muita gente hoje em dia que não casa exatamente para não sair de casa. Porque é muito fácil viver às custas do pai e da mãe. Eu já fui filho que ligava direto para o pai e para a mãe para pedir as coisas, mesmo morando fora, estudando fora. Como era bom. Mãe, apertou a coisa aqui, dá para mandar uma graninha extra aí? Então hoje em dia é muito comum. Ninguém quer saber de casar para quê? Está tão bom aqui em casa, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 anos. Pai e a mãe dá de tudo. Está ótimo, para que eu vou deixar? Mas qual é o princípio de Deus no casamento? É deixar pai e mãe. E esse deixar envolve vários aspectos. É deixar na questão geográfica do viver, do morar. É deixar de depender daquilo que o pai e a mãe faziam anteriormente, porque agora o homem deixa o pai e a mãe e se une. E se une à sua mulher. E a grande Amém? Vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Deixar, né? Então tem que deixar. Porque é isso que Deus mandou fazer. Pastor, mas o senhor não recebe mais nenhum tipo de ajuda, nada do seu pai, da sua mãe, do pai, da mãe, da sua esposa? Claro que eu recebo. E recebo de coração assim, ó, aberto. Mas eu sei, e eu trabalho, dia a dia, mais de 25 anos de casado, para cuidar da minha esposa, para cuidar da minha família. O que vem a mais hoje, presentes maravilhosos que Deus me deu, mas quem cuida, quem sustenta dia a dia,
Eu já ia soltar uma frase aqui, ia corrigir depois, então já vou corrigir agora, né? Quem sustenta, quem cuida dia a dia é o nosso Deus maravilhoso. Está baixo. Obrigado, Beth. Quem cuida, quem sustenta dia a dia, nesses mais de 25 anos, é o nosso Deus maravilhoso, que nunca me deixou desamparado, nunca faltou o trabalho, nunca faltou o sustento, em momento algum. Teve momentos que tinha muito, teve momentos que faltou muito, mas nunca faltou o que ter dentro da nossa casa. Em alguns momentos Deus fez sobejar por esses presentes maravilhosos que Ele vai nos dando. Por meio dos nossos pais, por exemplo, é uma das formas. Mas nós temos que entender, eu tive que aprender isso, tive que entender isso, que eu tinha que sair, que eu tinha que me unir à minha mulher, e quando eu me uni à minha mulher, eu formei uma nova família, e dali eu começo tudo. Outra coisa importante, que às vezes tem gente que acha que a família fica constituída quando tem filho. Não, a família está constituída a partir do momento que você se casa. Uma nova família está constituída. Com os filhos, a família aumenta. Eu e minha esposa, antes de termos filhos, já constituíamos uma nova família. E aí entra esse outro aspecto, tem o deixar, o homem deixa a casa, se une à sua mulher, então a mulher vai com ele, e os dois se tornam um só. É claro que aqui, o ponto principal que Deus está falando e que foi instituído lá atrás é a relação sexual entre o homem e a mulher, que se tornam um só, uma só carne. E por isso que a relação sexual é santificada dentro do casamento, porque foi assim que Deus instituiu. E não fora do casamento. E não com vários parceiros. O projeto de Deus é esse, o homem se une à sua mulher e os dois se tornam um. Mas existe muito mais coisa além dos dois se tornarem um, na questão da relação sexual. Os dois se tornam um em tudo na vida. Eu vou tentar mostrar isso, dar alguns exemplos. Não existe a minha casa e a casa da Nina. Não existe o meu carro e o carro da Nina. Vocês estão entendendo aonde que eu estou querendo chegar? Não existe o meu salário e o salário da Nina. Não existe o meu jeito de viver e o jeito da Nina viver. Os dois se tornam um só em tudo. É isso que tem que ser o casamento. Um só em tudo nas nossas vidas. Porque eu e a Nina constituímos uma nova família. Esse é o segundo fundamento. Primeiro casamento, homem e mulher. Primeiro fundamento, homem e mulher. Segundo casamento, o segundo fundamento, o casamento torna o homem e uma mulher uma só carne. Terceiro fundamento, verso 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Eu até me esqueci de fazer essa consulta anteriormente, mas eu não achei nenhuma referência a essas palavras anteriormente na Bíblia. Então estou entendendo isso como uma palavra de Deus a partir daquilo que Jesus estava ensinando. As duas partes anteriores tem textos claros, Jesus faz citação dos textos bíblicos claros de Gênesis, como a gente foi lá verificar. Aqui eu entendo que é uma palavra de Jesus. Se depois a gente achar e tiver uma outra referência, sem problema nenhum, nós vamos passar essa referência para os irmãos. Mas Jesus deixa muito claro aqui
que, como lá no princípio da criação, Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus falou para que o homem e a mulher se unissem, constituíssem uma família. Ele está falando assim, isso é o que Deus mandou fazer, isso é o que Deus une, isso é o que Deus faz, e o que Deus une não separe o homem. Vamos ler de novo? Verso 9. Portanto, o que Deus uniu, ninguém... Tem alguma brecha aqui? Ninguém o separa, não é para ninguém separar. E ponto final. Não existe essa questão no projeto inicial, no plano original de Deus para o casamento. Não existe essa ideia. Por que que existe tanto problema? Por que que existe tanta promiscuidade? Por que que existe tanto casamento destruído? Por que que existe tanta coisa ruim acontecendo? Primeiro, por causa do pecado que entrou no mundo. Segundo, pelo que Jesus fala lá no começo para os fariseus, essa lei existe por causa da dureza do coração de vocês. Então existe tanta destruição por causa do nosso coração. E sabe o que o nosso coração é? O nosso coração é egoísta. Eu quero pensar em mim. Quero fazer do jeito que eu gosto. E se não está bom para mim, eu procuro algum motivo para justificar a certidão de divórcio. Não é assim que acontece no mundo por aí afora? É exatamente isso que acontece, meus irmãos. É por causa da dureza do nosso coração, é por causa do pecado, é por causa do egoísmo. E aí vira essa bagunça que está aí fora na sociedade. Porque o pecado entrou, e desde que o pecado entrou, o diabo está tentando destruir isso que Deus pensou e planejou, que é o casamento, que é a família, o casamento entre um homem e uma mulher, constituindo uma nova família, e assim a sociedade é estruturada. Foi assim que Deus pensou. Então, dentro desse plano, desse projeto de Deus, não existe espaço para o divórcio. Ai, pastor, aí vai dar confusão agora, porque vira uma briga de texto bíblico agora. Então vamos lá, eu vou tentar concluir isso, olhando para esses últimos versos que Jesus fala. Marcos, esse texto de Marcos, capítulo 10, é o texto mais direto que tem, falando sobre casamento e divórcio. Ele é mais direto, é isso, como tudo que Marcos escreve é assim. Ele é muito direto e muito objetivo naquilo que ele está escrevendo. Qual outro texto nós temos? Nós temos Mateus 19, e nós vamos dar uma olhadinha nele agora para concluirmos essa palavra. E depois nós podemos entrar lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, né, pastor Guedes? Acho que é, né? 1 Coríntios 7, se eu não estou enganado, acho que é isso. Nós não vamos entrar nesses textos hoje, porque não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo aqui é deixar muito claro quais são os fundamentos para o casamento. E Marcos fala assim, ó, verso 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então percebe que agora é uma conversa particular ali dos discípulos com Jesus. Eles fazem o mesmo questionamento, e aí então Jesus responde para eles. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela.
E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Meus irmãos, tem alguma dúvida nessa frase aqui? Tem alguma dúvida? Separou, casou de novo, o homem comete adultério. A mulher separou, casou de novo, comete adultério. Tem margem para interpretação aqui? Sim ou não? Sejam bem francos comigo. Tem alguma margem para você questionar o que está escrito aqui? Então esse é o texto mais simples e mais direto e mais objetivo sobre o assunto. Vamos lá um pouco para a gente ver Mateus 19. Volta um pouquinho. Eu quero destacar 2 pontos que tem aqui no texto de Mateus 19, outro momento qualquer. Vou conversar inclusive com o pastor Paulo, ele deve estar ouvindo agora. Se ele estiver ouvindo, ele já fica sabendo que talvez seja uma boa a gente estender um estudo disso no Gruta depois, sobre casamento e divórcio. Mateus 19. É a mesma situação. Tendo acabado de dizer estas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Mesma coisa, grandes multidões seguiam, percebe? É o mesmo relato. E aqui fala que ele as curou. Aí verso 3, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram, mesma coisa, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Lembra lá na lei? Nós lemos na lei, era difícil definir o motivo. Aqui no texto de Mateus, a pergunta já tem uma expansão aqui, por qualquer motivo. Aí Jesus responde, vocês não leram que no princípio o Criador fez o homem e a mulher? Mesma coisa, ele disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Não é isso que está escrito lá na palavra? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Mesma coisa. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Percebe que até agora a mesma situação, amém? Não mudou nada. 7. Perguntaram eles então, aqui inverteu a ordem de quando que os fariseus perguntam. A questão da certidão de divórcio, só inverteu a ordem. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Aqui, na verdade, não é Jesus que pergunta para eles o que está escrito na lei por Moisés, aqui os próprios líderes, os fariseus, é que fazem a pergunta para Jesus. Presta atenção agora no verso 8. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mudou alguma coisa do que nós lemos em Marcos? Tudo igualzinho. Mas agora presta atenção nessa frase de Jesus. Mas não foi assim desde o princípio. O que Jesus está falando? Olha, quando Deus criou tudo, não era assim. Não tinha essa questão da lei, da carta de divórcio. No princípio não era assim. Verso 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, eu vou pular um pedacinho de forma proposital, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mudou alguma coisa? Eu pulei um pedacinho aí, tá? Eu vou voltar já, mas pulando, tirando esse pedacinho, mudou alguma coisa do que está escrito em Marcos? Não, tá a mesma coisa. Só que aqui em Mateus aparece isso daqui. Exceto por imoralidade sexual. Nas traduções mais antigas, aparece exceto por relações sexuais ilícitas. E por que eu não vou continuar pregando sobre isso hoje? Porque só essa frase aqui já dá mais 1 ou 2 pregações para a gente tentar chegar numa conclusão sobre
o que são essas relações sexuais ilícitas. Então aqui em Mateus, ele confirma tudo que Marcos escreve, mas eu queria destacar esses 2 pontos. O primeiro ponto, Jesus fala, no princípio não era assim. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que no princípio, quando Deus criou tudo, Deus fez tudo maravilhoso, tudo perfeito, o divórcio não tinha vez. E aí, nessa discussão apresentada por Mateus, ele põe exceto quando acontece alguma relação sexual ilícita. E aí, como que nós resolvemos esse problema, pastor? Bom, o que nós temos feito? A gente põe o casal na nossa frente e estuda e analisa e resolve caso a caso. E já adianto para os irmãos, eu falo isso quando eu dou o aconselhamento antes de casar. E falo a mesma coisa quando eu estou aconselhando alguém que já casou. Antes de casar, meu querido irmão e minha querida irmã, você está bem certo do que você vai fazer? Vocês querem casar mesmo? Destrincho Marcos para eles. E aí depois eu vou para Efésios. E olho para a cara do rapaz. E falo para ele, aqui, Paulo assemelha você com Cristo. Você acha que Cristo vai trair a igreja? Aí depois eu olho para a mulher e falo, aqui Paulo fala que você, mulher, está relacionada com a igreja. A igreja está aqui para servir a Cristo, é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Bom, dito isso, eu pergunto para eles, vocês têm certeza que vocês querem casar? Porque se depois vocês voltarem aqui para reclamar que ela está roncando demais à noite, quase que eu falo uma coisa que eu não devia falar. Aí eu vou falar para eles catarem coquinho lá na praia. Porque não tem. Eu não vou ficar inventando um monte de motivo para justificar a separação. Não vou, não sou doido. Eu tento estudar esse texto de Mateus aqui e chegar numa boa conclusão do que quer dizer isso daqui. Uma vez que Marcos não fala nada disso. Então, meus queridos, quem aqui é casado? Que o nosso casamento permaneça firmado nesses 3 fundamentos. Segundo, quem aqui tem filhos? Casados. Eu espero que esses filhos entendam que o casamento está firmado nesses fundamentos. Quem aqui tem filhos não casados ainda? É nossa obrigação ensinar esses fundamentos do casamento para os nossos filhos, para que a família permaneça, porque a família é a base de tudo, é o que Deus criou, e o casamento é algo maravilhoso criado por Deus, dentro desses fundamentos que nós estamos vendo hoje aqui na palavra de Deus, amém? Coloque-se de pé.
Baixe seus olhos. Reflita um pouco sobre essa palavra. Senão ela vai cair no esquecimento. Reflita sobre esses 3 fundamentos. Lembre-se que Deus criou o homem e mulher. Lembre-se que no casamento o homem e a mulher se tornam uma só carne. E lembre-se que o divórcio só apareceu por causa da dureza do coração do homem. Porque na forma como Deus pensou, planejou, projetou, as palavras de Jesus são muito claras. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Fale com Deus. Enquanto isso, o grupo de adoração vai iniciar um louvor aqui. Conforme você terminar a sua oração, você pode adorar a Deus. Se você está enfrentando alguma luta, alguma dificuldade no seu casamento, agora é a hora de você falar com Deus e pedir perdão pela dureza do seu coração. Motivos para justificar uma separação é a coisa mais fácil. Lutar para manter a santidade do casamento, a bênção do casamento como Deus planejou, é que é a grande e verdadeira bênção sobre as nossas vidas, ver Deus cuidando, tratando, transformando, moldando o seu coração, da sua esposa ou do seu marido. Então, se existe alguma luta, se existe alguma dificuldade, abre o teu coração para Deus agora. Fala para Ele. Eu vou orar aqui no final, mas o que é mais importante agora é que você fale para Deus o que está acontecendo. E se existe pecado dentro do seu casamento, agora é a hora de você se arrepender, confessar, abandonar e experimentar o tratamento e a restauração de Deus na sua vida, no seu casamento. Fale com Deus. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Deus em minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia. Feche seus olhos. Estenda suas mãos diante de Deus agora. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor enviou Jesus, e Jesus foi até aquela cruz, morreu por mim, perdoou os meus pecados, pela graça, mediante a fé, nos dá da tua salvação, aleluia. Por isso nós fomos reconciliados com o Senhor, pois estávamos condenados. E por isso nós vivemos uma nova realidade de vida. Uma vida pautada na tua palavra. Por isso, Deus, nesta manhã, neste momento, eu quero interceder, orando em favor daqueles que tiveram coragem de abrir os seus corações e confessarem os seus pecados.
que o teu perdão alcance cada um deles, e que haja um abandono completo do pecado, que haja, Senhor, uma restauração milagrosa e completa na vida dessas pessoas, no casamento dessas pessoas, na família que eles formaram. Faz o teu milagre, Senhor. Age poderosamente. E que o teu Espírito Santo continue impulsionando-os para uma vida de santidade e uma vida de obediência à tua palavra, e uma vida de bênção numa família formada nos fundamentos do que a tua palavra diz. Faz isso, Senhor. E nós, que já aceitamos, que já ouvimos e que praticamos isso, que temos esses fundamentos para o nosso casamento, para a nossa família, que nós sejamos os instrumentos nas tuas mãos, para cuidar e para ensinar outros a experimentarem essa bênção e viverem debaixo dessa bênção, que é o casamento de acordo com aquilo que o Senhor pensou e planejou e projetou. Que a tua igreja faça diferença nesse mundo tão caído, tão destruído, tão imoral, dominado pelo pecado. Nós não vamos abandonar a luta. Nós pagaremos o preço de sermos a sua voz, a sua mão, os seus pés, e proclamar a bênção do casamento conforme os fundamentos que a tua palavra instituiu. Essa é a nossa oração, e a fazemos no poder e na autoridade de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que a tua graça, a tua bondade, o teu amor, o teu cuidado estejam todos os dias sobre as nossas vidas, sobre os nossos casamentos, sobre as nossas famílias. Que o teu poder, os dons que vêm do teu Espírito Santo que habita em nós, se manifestem de forma poderosa, para que onde os nossos pés pisarem, sejamos instrumentos de bênção na vida daqueles que estão perdidos e precisam da tua salvação, do teu perdão e da tua restauração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o nome do Senhor seja glorificado. Dá um abraço de longe, bem gostoso, no seu irmão. Declara a bênção de Deus sobre a vida dele. Tenha um ótimo domingo. Que Deus abençoe.